Queridos amigos, é um prazer estar com vocês. Eu devolvo para o João Davi e para todos os pais aqui e as mães os parabéns aí pelo dia de amanhã e que Deus abençoe a todos aí, essa paternidade. Agora aqui, muita gente, esse clube aqui, muita gente está como avô, né? Não deixa de ser pai duas vezes, né? Então, parabéns aí pelo Dia dos Pais para todos. Bom, amigos, esse tema, livre-arbítrio e destino, é um tema recorrente dentro da fé, e não apenas dentro da fé, né? Todas as religiões sempre trataram desse tema. É que, como sempre, dentro da fé, nós temos vários textos que esclarecem esse assunto. Quer dizer, até onde vai o que se chama de livre-arbítrio é também a vontade que cada um tem. Até que ponto nós temos uma vontade livre, né? Ou nós temos poder de decisão sobre a nossa própria vida, ou até que ponto a nossa vida é destinada, ou seja, ela já está traçada. Existem as duas correntes, algumas até nos extremos, né? Um determinismo com relação a destino traçado, né? E outros que dizem que nós somos completamente livres e completamente donos de nosso destino. Então, nós vamos ver o que a fé Bahá'í fala sobre esse tema. Eu vou começar com uma perspectiva de um mundo espiritual. Não fixe muito aqui, porque a coisa vai parecer... na verdade, isso daqui é o aproveitamento de uma outra apresentação para fazer um resumo muito rápido. Esse daqui é conhecido como círculo ontológico, quer dizer, ontologia é estudo em filosofia e religião da realidade, da existência das coisas em vários mundos diferentes. Na fé Bahá'í, Abdu'l-Bahá, por exemplo, no livro Resposta a Algumas Perguntas, ele fala em arco do descenso e depois em arco do ascenso. O que significa isso? Muito rapidamente falando. Um reforço, aquilo que muitos dos amigos já devem ter lido em textos de Bahá'u'lláh, onde ele fala: todas as coisas vieram de Deus e a ele todas elas retornarão. Então, do ponto de vista da alma humana também, a gente tem aqui o manifestante de Deus, a manifestação de Deus, e o arco descendente nada mais é do que as etapas necessárias para surgir algum ser nesse mundo. Isso que está escrito embaixo aqui, ser humano, reino animal, vegetal, mineral, pertence a esse mundo que Abdu'l-Bahá chama de fenomenológico, né? Um mundo fenomênico também é um termo que se usa, né? Que acontece no mundo dos fenômenos, ou seja, esse mundo material que nós estamos vivendo. Eu não quero discorrer sobre isso, tá? Mas eu queria me focar um pouco mais na descida, ou seja, desde a vontade de Deus até chegar na concretização dos seres aqui nesse mundo, nós passamos por 7 ações. Tá? O que significa isso, gente? Eu não estou querendo introduzir muitos conceitos novos aqui, não, mas começou essa noção de que o mundo existente veio a ser criado através de 7 atos de criação, ou 7 atos de Deus, com o 6º imã, né? Imam Sadek. E isso é muito utilizado, embora a gente não tenha muitos textos em português já traduzidos, né? Mas isso foi muito utilizado por Sheikh Ahmad, Syed Kazim, depois o Bab tem vários textos sobre esse assunto, o próprio Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, né? Mas, enfim, segundo essa noção, todas as coisas criadas passam por 7 etapas. A primeira é a vontade, que vem da vontade primaz, a gente chama de verbo de Deus,
né, que criou todas as coisas. O segundo é propósito, que se a gente levar isso para o reino humano, seria a volição. A primeira vontade de Deus, vamos dizer assim, o segundo é como se fosse a vontade do homem. A aceitação da vontade de Deus é o primeiro passo para qualquer coisa vir a existir. Tá? E depois disso, o terceiro ponto chama-se predestinação. Falando rapidamente, esses três, número 1, número 2 e número 3, ocorrem no mundo espiritual. Ou seja, vontade, propósito e predeterminação. A partir daí, para se manifestar ou para aparecer nesse mundo, são mais 4 atos, que é destino. Mas, em resumo, a gente poderia dizer o seguinte: destino é a predestinação do mundo espiritual que surge aqui nesse mundo fenomênico, ou nesse mundo material. Como que Abdu'l-Bahá, por exemplo, naquela epístola ao Dr. Forel, ele trata esse assunto. Talvez a gente normalmente não preste muita atenção quando o Bahá'u'lláh usa aqui palavra destino e predestinação. Foi por isso que eu trouxe aquele círculo ontológico ali atrás, porque não são palavras vãs ou à toa. Obviamente, Abdu'l-Bahá, tudo que ele falava tinha um sentido, e um sentido muito importante. Mas ele explica esse assunto que nós estamos tratando aqui, tratando desses dois, tratando de destino e de predestinação. Então, Abdu'l-Bahá diz: o destino e a predestinação são... Eu vou parar aqui e vou pedir para os amigos prestarem atenção nessa definição de Abdu'l-Bahá. Ele fala: são as inter-relações necessárias e indispensáveis presentes nas realidades das coisas. Essas inter-relações foram colocadas nas realidades dos seres através do poder da criação, e todo evento é consequência da necessária inter-relação. Por exemplo, Deus criou uma relação entre o Sol e o globo terrestre, a de que os raios solares brilhem e o solo seja produtivo. Estas inter-relações constituem a predestinação, e a sua manifestação no plano da existência é o destino. A vontade é aquela força ativa que controla essas inter-relações e acontecimentos. Então, aqui Abdu'l-Bahá está definindo 3 coisas: destino, predestinação e vontade. Vou voltar aqui só para lembrar que todos eles têm a ver com a origem, nossa origem, a origem de todas as coisas que surgem nesse mundo, no mundo espiritual. A vontade, que domina todas as coisas, que, na verdade, apoia e continua sustentando a existência de todas as coisas. Predestinação é uma coisa que é colocada na realidade dos seres, e quando essa predestinação aparece nesse mundo, ele é conhecido como destino. E Bahá'u'lláh fala aí, você já não pode mudá-lo mais. Enquanto ele é predestinação, ele está sujeito à mudança, ele ainda não se manifestou nesse mundo. Mas então, como que Abdu'l-Bahá define? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, e é muito interessante, que são as mesmas palavras que Abdu'l-Bahá usa para definir a natureza, e é a mesma definição que Abdu'l-Bahá usa para definir religião. Quando ele fala que são as inter-relações necessárias e indispensáveis presentes nas realidades das coisas. Então, veja que, primeiro, existe uma relação íntima entre natureza, ou que nós podemos chamar também de ciência, e religião e predestinação. Tudo isso está intimamente ligado. São realidades, na verdade, são realidades espirituais que acabam se manifestando aqui nesse mundo.
Quando a predestinação se manifesta, ela é conhecida como destino. Veja, eu vou só citar uma palavra de Barrolá. Ele fala, por exemplo, o tempo predestinado para os povos e nações da terra é chegado agora. Quer dizer, estava lá já programado. Uma das definições que Barrolá dá sobre essa condição de predestinação, eu sei que tem um monte de engenheiro aqui ouvindo o que eu estou falando. Barrolá fala que a predestinação é como a fase de um projeto de alguma coisa. Sheikh Ahmad chega a dar o exemplo de uma mesa. Essa é a parte que você determina o tamanho da mesa, como que as peças vão se ligar entre elas, tudo isso para formar uma mesa. Quando desce para esse mundo aqui, já não é mais predestinação, vai ser destino. E aí a mesa vai aparecer concretizada. Mas, então, aí nós vamos ver, muito bem, Jorge, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade, né? Até que ponto isso daí é prático e objetivo na nossa vida. Então, nós vamos, pouco a pouco, tentando chegar lá. Abdu'l-Bahá fala que existem duas espécies de destino. O primeiro destino, ele fala, é condicionado a eventualidades, é comparável ao seguinte caso. Há óleo ainda na lâmpada, mas vem um vento muito forte e apaga. Tal é o destino condicional. É prudente evitá-lo, proteger-se contra ele, ser cauteloso e moderado. O outro tipo de destino, diz Abdu'l-Bahá, ele fala, esse é o destino pré-traçado. Porém, semelhante ao esgotamento do óleo na lâmpada, não pode ser alterado. É imutável e impreterível. Tem de acontecer. Certamente a lâmpada haverá de se apagar. Tem muita lógica nisso, né? Porque quando Abdu'l-Bahá fala que o exemplo da lâmpada, e o óleo que vem, né? Nós estamos vendo aqui um tipo de lâmpada antiga, onde se colocava uma vasilha, o óleo, né? Como é que se diz aí, esse barbantinho aqui que acaba absorvendo o óleo, né? E pega fogo. O que determina a vida dessa lâmpada? O que está pré-traçado? É a quantidade de óleo que se põe aqui dentro. Certo? Então, se para uma lâmpada, vamos dizer, a vida de alguém, tem pouco óleo, essa lâmpada ela vai se esgotar esse óleo mais rapidamente e o destino dela depois é se apagar. Se tem bastante óleo, ele vai demorar para se apagar. Mas, Abdu'l-Bahá fala, pode acontecer um acidente, vir um vento, e mesmo que a lâmpada esteja cheia de óleo, esse vento pode apagar essa chama, pode apagar esse fogo. Aí que Abdu'l-Bahá fala que é prudente evitá-lo, né, no final da primeira parte, proteger-se contra ele, ser cauteloso e moderado. Da mesma maneira como o exemplo da lâmpada, o que pode ser o óleo na nossa condição espiritual, vamos dizer assim? São os atributos divinos que cada ser humano tem. Não que o atributo vá se acabar. O que acaba aqui é a vida material nesse mundo. Obviamente, a alma segue seu destino progredindo eternamente. Mas o que cada um pode manifestar aqui são esses atributos, essas qualidades, essas virtudes que todos nós somos dotados delas. Alguns têm uma dose maior de uma dessas qualidades. Quando eu falo qualidade, seja misericórdia, poder, generosidade, todos os atributos divinos, né? Todos nós somos espelhos, nossos corações são capazes de
espelhar ou de refletir essa luz que vem do mundo espiritual, e a nossa predestinação, num certo grau, é que dose que nós recebemos de cada um desses atributos espirituais. Esse aqui é só a conclusão do anterior. Abdu'l-Bahá continua dando aquele exemplo e fala: sim, para esta lâmpada, isso aqui é claro quanto à duração da vida, né? Para esta lâmpada, o destino decretado que o óleo queime e se consuma. Bahá'u'lláh também fala, né, sobre o destino e predestinação. Foi por isso que eu quis lá no primeiro quadro trazer o conceito conceito ontológico de destino e predestinação, porque eles estão dentro dos 7 atos de criação que formam a nossa existência, tá? que nos fazem surgir nesse mundo, depois nossa alma progredir eternamente em Malakut, ou nos reinos espirituais de Deus. Em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, uma obra conhecida, creio que todo mundo possua uma, Bahá'u'lláh diz, ele está se referindo, na verdade, a uma de suas seguidoras, que ele chamou hora de fruto de minha árvore, olha, chamava de folha da árvore, que havia perdido um filho. Então, Bahá'u'lláh, em consolo a ela, escreveu algumas palavras, uma epístola. Isso aqui é só uma parte disso. Bahá'u'lláh diz: sabe tu, ó fruto de minha árvore, que os decretos do soberano determinador, com referência ao destino e à predestinação, são de 2 espécies. Ambas devem ser obedecidas e aceitas. Uma é irrevogável, a outra é, segundo a terminologia dos homens, impendente. Aquela, ou seja, a primeira, que é irrevogável, todos sem reservas têm de submeter, já que é fixa e determinada. Deus, porém, pode alterá-la ou revogá-la. Como o prejuízo que deve resultar de tal alteração será maior do que se o decreto tivesse ficado inalterado, todos, pois, deveriam de bom grado aquecer naquilo que Deus ordenou e a isso anuir com confiança. O decreto que impende, entretanto, é tal que oração e súplica podem conseguir afastá-lo. Permita a Deus que tu, que és o fruto de minha árvore, e os que a ti se associam, possam ser protegidos de suas más consequências. Então, Bahá'u'lláh, assim como Abdu'l-Bahá ali atrás, Bahá'u'lláh fala que existe 2 tipos de destino e predestinação. Lembrando, predestinação é uma coisa que foi determinada divinamente, espiritualmente, e que quando se manifesta nesse mundo, quando aparece aqui, é destino. Como aquela frase que eu falei de Bahá'u'lláh, o tempo predestinado para os povos e raças da Terra é chegado agora. Ela estava numa condição de predestinação no mundo espiritual. Nós estamos vendo ela se transformar em destino através dos planos da Casa de Justiça, através dos planos de Deus para a nossa era, que, por exemplo, Bahá'u'lláh fala que nessa época, né, antes de Bahá'u'lláh, vou citar Shah Effendi, ele fala que todas as religiões do passado foram feitas para se tornar universal. Elas acabaram não conseguindo isso por falta de condições dos seguidores. E o guardião cita a palavra de Bahá'u'lláh dizendo que nessa época vai ser uma religião universal, vai haver uma só terra, um só povo, unidade mundial, paz mundial, vão ser os destinos da humanidade. Isso já está predestinado no mundo espiritual, nós estamos tendo o privilégio de enxergar agora,
e ele está se transformando em destino, e nos próximos anos, algumas das coisas vão demorar talvez séculos, mas vão se concretizar nesse mundo fenomênico. Então vejam que, desculpa, voltando um pouquinho aqui, Bahá'u'lláh fala que, olha, aquela que é impendente, impendente assim, está próximo de acontecer, pode acontecer, mas Bahá'u'lláh fala que Deus pode alterá-la ou revogá-la. Está bem no meio aqui, eu estou passando a minha seta, né? Deus, porém, pode alterá-la ou revogá-la. Então, veja, só que ele fala o seguinte, o prejuízo que deve resultar de fazer essa alteração ou de revogá-la será maior do que se o decreto tivesse ficado inalterado. Aí ele fala, então todo mundo deveria aquecer de boa vontade aquilo que é a vontade divina. Se Deus ordenou, é vontade divina. Muitas vezes, amigos, destino, predestinação também são conhecidos como decreto. Decreto irrevogável de Deus, decreto imutável de Deus, né? Quando se transforma já em destino. Mas, então, o que Bahá'u'lláh falou, que Deus, se Ele quiser, Ele pode alterar aquele destino que nós não podemos, é o que as pessoas normalmente chamam de milagres. Né? E o que Bahá'u'lláh diz sobre milagres, então? Primeiro, ele fala, olha, os manifestantes de Deus têm poder para fazer milagres. Né? E muito foi pedido milagres, de todos os manifestantes de Deus eram pedidos milagres. Né? E a gente sabe como Bahá'u'lláh fala, olha, isso para nós não é importante. Isso para o manifestante de Deus não é importante. Ele não é um milagreiro, nem um showman que fica distribuindo milagres para que as pessoas creiam. Né? Na verdade, a melhor maneira de crer é através do sistema natural, que a gente tem que passar pelos véus que esse mundo trazem, né? O nosso ego, os nossos apegos, nossos desejos, e poder reconhecer o manifestante de Deus pelos meios normais. Até porque, ainda que o manifestante tenha feito alguns milagres, isso só serve para pessoas que testemunharam aquilo naquele momento. Tá? Mas então, o que Bahá'u'lláh fala sobre milagres? Existe uma obra que nós, infelizmente, ainda não temos traduzido, eu esqueci de escrever aqui, que isso daqui é uma tradução provisória, então, por favor, não espalhem, né, porque não é ainda autorizado. Bahá'u'lláh escreveu uma obra que é conhecida como Livro do Rio. E nessa obra, Bahá'u'lláh compara a revelação dele, na verdade, a revelação de todos os manifestantes de Deus, a um rio forte, caudaloso, que caminha pelo seu leito, né? Todo rio tem o seu leito, e ao caminhar por esse leito, ele tem momentos, esse rio, né? Assim como as estações estão sujeitas a quase 4 estações no ano, o rio também tem os seus momentos em que ele está mais baixo, tem momentos que ele está em cheia, né? E esse rio, comparando com a revelação divina, nesse momento de Bahá'u'lláh, é como se fosse o rio cheio e passando pelas suas margens, levando vida, todas as plantações, né? E o rio passa, independente de ver um prédio aqui, outro prédio ali, ele vai embora, ele segue o seu curso e manda benefícios da água para todos aqueles ribeirinhos aí que precisam disso. Esses ribeirinhos somos nós, humanidade. Né? Mas aí, Bahá'u'lláh fala o seguinte com relação ao milagre. Ele compara como se alguém tivesse o poder suficiente para bloquear esse rio e desviar o curso dele, né? O que poderia acontecer? Então, vou ler aqui o que Bahá'u'lláh fala num trecho apenas desse rio. Ele fala, observa ainda que fosse uma pessoa poderosa bloquear este rio e controlar seu curso por meio de sua autoridade e poder soberano, quantas casas e moradias, em consequência, seriam arruinadas.
E quantas pessoas morreriam afogadas, ainda que, ao mesmo tempo, certas terras áridas, que há muito sofriam com a falta de chuva, seriam irrigadas, obteriam uma vida nova e maravilhosa e apareceriam vestidas com uma nova e fabulosa vestimenta. Da mesma forma, pondera sobre os mistérios do decreto divino e do destino. Esse decreto divino nós podemos entender como predestinação. Tudo o que apareceu ou aparecerá é como este rio. Cada coisa se move ou repousa em seu devido lugar. Mas se algo contrário a este fluxo natural de eventos é manifestado, a ordem do mundo se torna gravemente perturbada. Então, em virtude disso, meus amigos, é que a gente escuta quando alguém que já teve o privilégio de ir em peregrinação, ir até a presença de Deus, ou no santuário de Bahá'u'lláh, no santuário do Bab, e às vezes a gente escuta os guias dizendo: toma cuidado com o que você pede quando você entrar na presença de Bahá'u'lláh, na presença do Bab. Porque Deus tem o poder de transformar. Por isso que a gente deve sempre falar: olha, seja feita a sua vontade, e a gente deve estar contente com qualquer coisa que a vontade divina tenha decretado. Ninguém falou que é fácil, né? Mas isso é uma sintonia entre a vontade divina e a vontade humana. Então, quando o Bahá'u'lláh fala que a gente não deve, vamos dizer, forçar, né, o pedido e tudo mais para que alguma coisa milagrosa aconteça, porque ele quer dizer isso, né, que a ordem das coisas seria gravemente perturbada. Em outro texto, Bahá'u'lláh fala que o prejuízo decorrente disso seria maior que o benefício. O exemplo que Bahá'u'lláh dá no rio é: se você tira o curso natural do rio, porque o que é o nosso destino aqui nesse mundo, a predestinação? Quando Abdu'l-Bahá lá atrás falou que era inter-relações entre as realidades das coisas, é porque tudo está intimamente conectado. Tudo veio de uma vontade única. Tudo hoje é uma multiplicidade dessa vontade, mas que as coisas continuam intimamente ligadas, né? Haja visto hoje esse problema do mundo, do tempo, dos problemas ecológicos e tudo mais, como a natureza, né, como a expressão da vontade divina, da vontade primaz ou do verbo de Deus, as coisas estão intimamente ligadas, e se o homem quer mexer com isso, é como querer alterar esse rio, curso natural da natureza. Bahá'u'lláh fala: Deus até pode fazer isso, mas o efeito disso poderia ser pior do que a pessoa deseja, do que a vontade humana poderia desejar. Agora vamos para um pouco menos abstração e uns exemplos mais práticos, né? Abdu'l-Bahá sempre faz isso. Abdu'l-Bahá fala que a relação de destino do homem, né? Ele fala que o homem assemelha-se a um navio, no caso aqui é um barco à vela, esse navio à vela, né? Impelido pela força do vento ou do vapor, sem a qual não pode em absoluto se mover. O leme do navio, entretanto, dirige-o para um lado ou para o outro. Enquanto a força motriz oriunda do vento ou do vapor o impele na direção desejada, se for dirigido para leste, irá para leste. Ou se for dirigido para oeste, para ali irá. Esse movimento não provém do navio, mas do vento ou do vapor. De modo semelhante, em toda ação ou inação do homem, seu poder deriva do amparo de Deus, mas a ele próprio cabe a escolha do bem ou do mal. Então veja que a vontade, que é a força motriz da nossa alma aqui nesse mundo, que permite ao ser humano ter algum movimento, o movimento é vida, né? É a vontade de Deus, é isso que nos sustenta. O Bahá'u'lláh deixa isso muito claro no Livro da Certeza e várias outras obras, é claro, né?
Essa força não vem de nós, essa força é divina. O que cabe à nossa alma é o controle do leme. Se nós queremos levar a nossa alma para o leste ou para o oeste, nós temos que virar o leme nessas direções. O que Abdu'l-Bahá, em outros momentos, fala que se nós quisermos ter uma vida material, nós voltamos a nossa alma, os nossos desejos para as coisas desse mundo. Se nós queremos buscar o espiritual, nós devemos dirigir essa alma para isso. E os manifestantes de Deus vêm justamente para nos guiar nesse caminho. Uma coisa que eu acho importante nós compreendermos, né? Isso é uma parte de nós conhecermos a nós mesmos, né? Para a gente saber o que é destino, o que não é destino. Quando o Bahá'u'lláh fala que, com relação àqueles 7 atos de criação que nós mencionamos lá atrás, o Bahá'u'lláh fala: observa a ti mesmo, que você, deixa eu usar as palavras, observa a tu mesmo, a ti mesmo, e tu verás estes 7 atos manifestados em ti próprio. Então, se nós pensarmos, nós vamos enxergar em nós mesmos a vontade de Deus, a nossa volição, o nosso predestino. E onde que está o nosso predestino, predestinação, e onde chega nosso destino? Abdu'l-Bahá explica que nós, cada ser humano, tem 3 tipos de caráter. Primeiro que ele fala, o caráter inato. É aquele que a gente já nasce com ele. É justamente aquele aspecto da predestinação. Vamos ver o que Abdu'l-Bahá fala com relação a isso. Ele fala, por exemplo, se observarmos um grupo de meninos pertencentes à mesma família, nativos do mesmo lugar, até estudando as mesmas lições na mesma escola e sob a orientação do mesmo professor, sujeitos a idênticas condições de clima, vestuário e alimentação, verificaremos que, ainda assim, alguns deles se distinguirão nas ciências, enquanto outros mostrarão uma habilidade apenas média ou até muito inferior. Disso deduzimos que existe na natureza original uma diferença de grau, bem como uma variação na capacidade e no mérito dos homens. Tal diferença não implica no bem ou no mal, é simplesmente uma diferença de grau. Então é importante entender isso. Algumas pessoas podem falar, olha, tal pessoa tem mais habilidade para ciências exatas, outro tem mais habilidade para humanas. Porque eu não tenho essas habilidades, eu nasci com algum defeito, algum mal em mim. Não, eu tenho outras habilidades. Tá? E isso, como Abdu'l-Bahá fala, isso não implica que é bom nem que é ruim. Implica que esse é o nosso quinhão, essa é a nossa porção das dádivas espirituais que couberam, vamos dizer assim, no nosso ser. Tá? Então, esse é o caráter inato. Tem a ver também com as qualidades espirituais do quais um ser humano é dotado, né? As virtudes que a gente falou lá atrás. O segundo tipo de caráter, diz Abdu'l-Bahá, ele comenta, além disso, uma bênção especial é concedida a certas famílias e gerações, como, por exemplo, no caso de Abraão, pois todos os profetas dos filhos de Israel são de sua descendência. É uma bênção conferida por Deus a esta família, e que se estende a Moisés por parte do pai, bem como da mãe, a Cristo pela linhagem materna, e também a Maomé, ou Muhammad, seria melhor aqui, ao Bab, e a todos os profetas e santos manifestantes de Israel. Evidentemente, pois, há um caráter herdado. Tanto assim que, se o caráter de alguém que pertença fisicamente a certa linhagem não se mostrar digno desta linhagem, não será ele considerado, espiritualmente falando, membro da família. Abdu'l-Bahá fala mais, ele fala que filhos de pais fortes tendem a ser fortes, né?
Em que isso daqui traça nosso destino? Por exemplo, se eu sou filho de pais baixos e eu nasço com 1,60 m de altura, né? Provavelmente eu estou destinado a não ser um jogador de basquete, obviamente, né? E o terceiro tipo, esse que tem que ver com o bem e com o mal, que naquele exemplo do barco, a vela ou a vapor que Abdu'l-Bahá deu, ele fala que nós temos a direção, o leme na nossa mão, né? É o caráter adquirido que faz nós tomarmos essas decisões e grande parte das decisões na nossa vida. Ele diz: a variação nas qualidades, de acordo com a cultura ou a educação, é, entretanto, muito grande. É, de fato, imensa sua influência. É por seu intermédio que o ignorante adquire conhecimentos e o covarde valor. Assim como o ramo torto se endireita mediante cultivo, a fruta azeda, amarga das montanhas e selvas torna-se doce, deliciosa. E a flor de 5 pétalas vem a ter centenas. Graças à educação, os povos selvagens tornam-se civilizados e até os animais se domesticam. De suma importância é, pois, a educação. Como no plano físico as moléstias são extremamente contagiosas, também o são as qualidades de coração e espírito. A educação tem influência universal, as diferenças por elas causadas são muito grandes. De um âmbito bem prático, isso diz respeito à importância dos pais em buscar educar os seus filhos. Se alguém afirmar que a variação em capacidade existente entre os homens explica a diferença de caráter, refutaremos tal asserção, pois não há somente a capacidade natural, mas também a adquirida. A primeira criação de Deus é puramente boa, porque o mal não existe na criação divina. É da capacidade adquirida que surge o mal. Ou seja, aquele caráter inato, ele é essencialmente bom. O mal surge da educação, ou seja, ou da falta dela. Abdu'l-Bahá, ele dá exemplos muito práticos e bonitos, né, que nos fazem refletir sobre, então, de tudo que nós falamos, até onde vai aquilo que é destinado já para nós, que nós não podemos atuar, e naquilo que nós podemos atuar. Porque o que ficou claro é que a visão Bahá'í, ela não é nem extrema num sentido, falar sobre um determinismo que já está tudo pré-traçado, e nem também dizer que a vontade do homem é extremamente livre, porque ele já vem com determinadas coisas, com determinadas capacidades, e existe um limite para isso também. Então, nós temos um destino pré-traçado e nós temos momentos ou partes, vamos dizer assim, onde nós utilizamos o nosso livre-arbítrio ou a nossa vontade. Aqui nós estamos tratando livre-arbítrio como sinal de vontade própria de uma alma humana. Abdu'l-Bahá, ele dá um exemplo que na verdade, são 2 exemplos nessa mesma epístola, que é uma carta que foi dirigida a uma senhora que escreveu para ele perguntando sobre destino. A senhora perguntou: olha, por que eu não... Essa senhora, acho que era alemã, Frau, alguma coisa, e ela pergunta para Abdu'l-Bahá: por que eu não nasci falando chinês? Por que eu não tenho isso, não tenho aquilo? Ela fez um monte de perguntas. Abdu'l-Bahá começa a carta brincando, falou: a senhora está fazendo tantas perguntas que eu acho que cansaria até Bahá'u'lláh. E daí ele dá uma explicação para ela refletir sobre isso, né? Ela fala, ele compara a própria vida com um tecido. Ele fala: ouçam, meus filhos, a alma humana deve ser comparada a um tecelão. Tecelão é quem costura, né? Que faz o tecido. A vida humana é a coisa tecida. Vamos dizer, um tapete. Né?
o tecido. O corpo humano, principalmente o cérebro, é a ferramenta, o instrumento com que se faz a tecelagem. Deus, Senhor, o mestre das obras, prepara o tear, que é a urdidura para o tear, o meio humano ou o ambiente com o chão. O que é a urdidura, gente? Todos aí na imagem, todos esses fios que estão no sentido horizontal, daqui, olhando de baixo para cima, como se fossem verticais, né? Esses fios em linha, traçados. Abdu'l-Bahá diz que essa é a urdidura, ele chama urdidura. Isso já está pré-traçado, são os fios do destino. O tempo, os pais, a religião, né? A pessoa nasceu lá na Ásia, ela provavelmente vai ser budista, vai ser hinduísta, vai ser, né, ou pode ser muçulmana, pode ser aqui cristã. Né? Os pais, de certo momento, pelo menos num primeiro momento, determinam a religião, a nacionalidade, as qualidades da sociedade, isto é, se as pessoas são talentosas ou não. Essa é a urdidura, essa é a parte do tecido da vida que já vem pronto. E aí ele dá uma outra parábola. Desculpa, aqui na verdade está faltando um texto, tá, amigos? Mas no outro texto que Barolá fala é o seguinte: com essa ferramenta que é o cérebro, vocês sabem que essas linhas elas estão alinhadas entre si, mas o tecelão, quem está fazendo o tecido, joga como se fosse um pedaço de madeira onde está amarrada a linha, e de um lado para outro, e faz essa trama no outro sentido, no sentido horizontal aqui. Enfim, o que Abdu'l-Bahá quis dizer com isso é que se nós temos já os fios determinados, o tear, tudo mais, são as ferramentas, as nossas potencialidades, tudo mais. Agora, nós podemos fazer desse tecido uma obra-prima ou uma obra qualquer, né? Aí cabe a vontade do homem, o seu livre-arbítrio. Um outro exemplo que Abdu'l-Bahá dá, ele fala: ó filhos do Ocidente, também lhes dou uma parábola moderna. A herança ou o instinto, né, aquilo com que a gente já... aí ele está falando da nossa parte humana, material, né? A herança ou o instinto, quando ele fala instinto, né, é a via sólida e imóvel pela qual o trem da vida deve viajar. Ou seja, o trilho de trem. Essa parte, o trem não tem escolha. Se ele sair, ele descarrilha. Mas o engenheiro, a alma, né, o engenheiro aqui é a alma, que dirige a máquina, pode voltar e ir para frente. Pode ir rápido ou devagar. Pode passar para outras pistas, quando chega nesses desvios aqui, onde eu estou mostrando a setinha, né? Pode passar para outras pistas, pode parar ou não nas estações principais, ou pequenas, ou pular, quer dizer, passa em frente. E observa ou não os regulamentos técnicos comerciais, isto é, de trânsito e de trabalho. Quer dizer, ele pode seguir as regras da estação ferroviária ou não. Esse é o livre-arbítrio do homem, né? O trem pode ir para frente, pode ir para trás, pode pegar um desvio, pode parar na estação, pode ir rápido acima da velocidade determinada, corre o risco de descarrilhar. Tá? Mas então, se por um lado nós temos um destino pré-traçado, que é o trilho, nós temos várias escolhas que são de nossa própria capacidade. E o que Abdu'l-Bahá fala é que onde nós devemos chegar com essa condição, com essa predestinação. Ele fala que existe no homem uma harmonia, uma serena harmonia interior. Enfim, a unidade entre acontecimentos livres e não livres, entre vontade consciente e inconsciente, que é o desejo. Né? Assim, se desenvolve
uma harmonia entre a vontade humana e a vontade divina. Ou melhor, a unidade da vontade humana de ação com a eterna vontade de Deus, resultando em paz de espírito para o homem, seu maior e mais valioso tesouro na terra. Nossa missão está entre a vontade e o dever. Só Deus pode julgar e medir a responsabilidade de nosso livre-arbítrio, trazido por herança ou instinto, e exigido de nós como dever. Isso ele fará em sua justiça eterna. A quem Deus deu muito no berço, dele exigirá muito em algum momento. Aqui tem um monte de implicações, mas para resumir, né, o que Abdu'l-Bahá fala que a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, o objetivo da nossa vida é educar nossa vontade a se conformar à vontade de Deus. A gente sabe, em outros textos de Bahá'u'lláh, que é não apenas aceitar, mas aceitar alegremente a vontade de Deus, por mais que aparentemente para nós possa parecer uma calamidade, uma desgraça, como o Bahá'u'lláh fala em Palavras Ocultas, né? Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Né? Como é difícil para o homem enxergar isso, né? Nós devemos aceitar qualquer coisa que o destino nos traga, né? Como isso. E no livro da certeza, Bahá'u'lláh fala que nós somente vamos abandonar o caminho da dúvida, ou seja, vamos abandonar a dúvida, atingir o caminho da certeza, quando o homem reconhecer que Deus faz o que quer e ordena o que lhe apraz. Né? E fazer com que a vontade humana entre em sintonia com a vontade de Deus é uma busca constante nossa, né? Que deveria ser. E essa frase final que ele fala, a quem Deus deu muito no berço, dele exigirá muito em algum momento. Lembra que quando Abdu'l-Bahá está falando lá do caráter inato, ou seja, daquelas qualidades divinas, das nossas qualidades como ser humano que nós trazemos aqui para esse mundo, que são pré-ordenados no mundo espiritual, e que se um tem algumas capacidades a mais do que o outro, isso não é defeito. O que Deus exige de nós é que cada um procure desenvolver essas suas qualidades. Para isso, nós temos que nos conhecer a nós próprios, que Bahá'u'lláh fala que isso é equivalente a conhecer a Deus. Né? E, como Bahá'u'lláh fala, saber aquilo que leva à elevação, à exaltação, ao rebaixamento. Né? Não é um problema se a pessoa não tem determinadas capacidades. O problema é não desenvolver essas capacidades no que elas poderiam ser desenvolvidas dentro desse mundo. Por isso que ele fala, a quem Deus deu muito no berço, dele exigirá muito em algum momento. Então, aquele que vem com uma dose maior de alguma capacidade ou de alguma habilidade, ela deve desenvolver isso e usar isso em serviço à humanidade. É isso que é a exigência de Deus em algum momento, como diz Abdu'l-Bahá aqui. Já estou encerrando, gente, porque daqui a pouco eu vou estar levando puxão de orelha, né? Só para dizer tranquilo, algumas pode ficar coisas... tranquilo, Jorge, tranquilo. Tá, mas eu só para dizer algumas coisas que nos animam, né? Tem tantos textos de Bahá'u'lláh que falam das coisas que nós estamos destinados, né? Que é um lado muito bonito e estimulante da fé. Em Palavras Ocultas, por exemplo, peguei só uma, mas tem várias. Ele fala, ó filho do ser, teu paraíso é o meu amor, teu lar celestial a reunião comigo. Entra nele e não tardes. Isso é o que te foi destinado em nosso reino nas alturas e em nosso excelso domínio. Então veja aquilo que Deus destinou, que é o destino do ser humano, né? No reino nas alturas e no excelso domínio dele. Em outro ele fala, que é um texto bonito de Seleção dos Espíritos de Bahá'u'lláh, ele fala, ó meus servos,
Não vos entristeçais se nestes dias e neste plano terreno coisas contrárias aos vossos desejos tiverem sido ordenadas e manifestadas por Deus. Pois seguramente vos esperam dias de extasiante felicidade, de deleite celestial. Mundos santos, espiritualmente gloriosos, se desvendarão diante de vossos olhos. Sois destinados por ele, neste mundo e no vindouro, a participar de seus benefícios, a obter um quinhão de suas alegrias e receber uma porção de sua graça sustentadora. A cada um destes, indubitavelmente, atingireis. E não é apenas com relação à alma humana, individual, mas coletivamente. A gente sabe que todos os ensinamentos de Baha'u'lláh giram em torno da unidade do gênero humano, né? A unidade hoje é a palavra de progresso da humanidade como um todo. O destino que está traçado para nós é uma palavra que eu comecei falando lá atrás, em que Baha'u'lláh fala: o tempo predestinado para os povos e raças da terra é chegado agora. As promessas de Deus, como as registram as sagradas escrituras, foram todas cumpridas. E, por último, um texto de Abdu'l-Bahá que ele fala: juro pela beleza antiga, seja minha vida um sacrifício por seus amados. Fossem os amigos compreender que gloriosa soberania o Senhor lhes destinou em seu reino, eles com absoluta certeza sentir-se-iam repletos de êxtase, ver-se-iam coroados de glória imortal e enlevados e arrebatados pela alegria. Em breve se tornará manifesto quão esplendorosamente a luz de seu generoso desvelo e mercê tem fulgurado sobre seus amados, e que oceano turbulento ele lhes tem agitado nos corações. Então bradarão e exclamarão eles: felizes somos nós, que o mundo inteiro se regozije.